livro atual, no presente. Isso, isso. Autismo, do que se trata? Do que se trata? Então, isso até o título já é até um pouquinho também provocador, porque você vê que não tem nem ponto de interrogação. Porque quase que sai um engano aí de um ponto de interrogação. Mas não, a gente está afirmando autismo, do que se trata. Por quê? Porque fizemos então essa ideia, partiu da necessidade de colocar em ilustração. Tem 13 ilustrações do Miguel Ferrares, que é um bom ilustrador. E com que intenção? Colocar em ilustrações os sintomas, o menino autista falando do que ele sente, naquilo que ele precisa, como se fosse uma estratégia, vou falar um pouquinho, e depois ele também fala, a partir do tratamento e da possibilidade dele ser cuidado, qual é a mudança que ele faz para cada sintoma. Tem uma clareza que é logo no início do livro, o prefácio, a introdução é esclarecendo que o autismo é uma patologia grave, claro, mas ela está toda em torno da questão da dúvida da existência. A gente quis deixar isso muito claro, porque ainda não tem nenhuma prova genética, de origem genética, não tem também nenhuma questão que seja só, como é muito falado, tem que ser só um tipo de personalidade. Discordamos disso. O que está em questão é uma dúvida sobre a própria existência. Aí o que ele tem que fazer, a criança? E é interessante porque o ser humano ele é muito criativo, né? O que ele faz? Ele cria estratégias para provar para ele mesmo que ele existe, porque ele não foi ajudado, aí por vários motivos, a ter certeza de que ele existe. Então, por exemplo, uma das ilustrações é um menino enfileirando carrinhos. Essa eu acho que é até a mais bem esclarecedora. Ele está enfileirando um carrinho atrás do outro, um carrinho atrás do outro. Vê aí qual é a página que eu esqueci. É o 7, o fio de continuidade. Quer ler ou eu leio? É simplesinho, olha o que ele diz. Atrás do outro. Essa é a 7ª ilustração, chama fio de continuidade. Então ele diz assim, um carrinho atrás do outro, atrás do outro, atrás do outro. Ufa, assim não tem fim, sem interrupção, sem quebra. Que alívio, minha existência continua. Isso é tão impressionante porque, se você observar, muitas das crianças autistas fazem esse mesmo tipo de brincadeira. Dizem alguns que são justamente de um pensamento diferente desse nosso da psicanálise, dessa fundamentação, que costumam dizer assim, é uma brincadeira estereotipada, é um comportamento estereotipado, não deixa fazer isso não. Isso, a gente explica depois aqui mais no final, é um absurdo, porque justamente ele está fazendo isso para garantir a própria existência. De uma forma assim, o livro ele trabalha tanto pro vamos dizer assim, pro profissional, também pro familiar, né? Sim. Porque às vezes justamente assim, tanto ruído, tanta coisa acontecendo, tantas pessoas falando sobre o assunto, e só que boa parte sem propriedade. Isso mesmo. Então, assim, quando você pega um material, apresenta um material desse para as pessoas falando, olha, isso aqui é comum, não é assim, não tem nada de tão diferente, nada de tão distante, né, assim, que você não possa visualizar as diferenças. Isso mesmo. Mas ao mesmo tempo você fala, acolha, né, a diferença, né? Você está vendo isso, né? Não é uma coisa, sei lá, não é algo ruim, ou também não chega a ser. Chega a ser, isso que é interessante quando a gente fala uma necessidade, porque é uma estratégia até de sobrevivência psíquica. Só que ele não precisa ficar, né, sempre nessa condição. Por isso é que o livro tem uma segunda parte, que é a fundamentação teórica, que é todo o trabalho analítico, isso é via psicanálise, né? O trabalho todo analítico para poder de fato ele adquirir a certeza de que ele existe. Então, um dos elementos muito importantes que essa autora, uma autora que a gente mais se baseia é essa francesa Geneviève Hague, né, que tem agora já tem 30 anos de atendimento de criança autista com curas. Isso a gente pode falar com a palavra mesmo com propriedade, com cura de crianças autistas. Ela acabou de sair, eu até estou com ele aqui, é pena que não está em português ainda, mas acabou de sair o livro dela, que chama Ego Corporal. Sim, vou tirar foto. Ego Corporal, o título do livro dela, maravilhoso, é Ego Corporal, Autismo e Desenvolvimento.
Então, acabou de sair lá na França. acabou de sair, ela foi inclusive homenageada finalmente, porque ela tinha 160 artigos espalhados em revistas e ela não tinha um livro ainda publicado. Saiu, foi o Bernardo Gouze, que é um psicanalista também famoso lá e tal, que conseguiu convencê-la a publicar. Mas por que eu tô falando dela? Porque ela diz isso, né, que se a gente puder aprender com esse estudo que o mais importante é a dobra do olhar, é a troca do olhar. Então ela diz, o que a criança autista mais sofre é que ela não acredita que o olhar pode ter ida e vinda, né? Retorno. Então, se não tem retorno, ele fica sempre achando que está perdido. Então ela aconselha, por exemplo, uma coisa que é simples, né? Que não precisa ser só em consultório. Os professores podem fazer. Ela aconselha pincelzinho, até às vezes até de fazer maquiagem, esqueci o nome, né? De fazer maquiagem, poder dizer para a criança passar no olho e dizer, olha, o seu olho é doce, o meu também, a gente pode trocar o olhar. E isso tudo ajuda na inclusão, essa tal dessa palavra também que é muito, que você falou, tanto para os pais, escolas que estão tendo toda essa questão da inclusão da criança autista, mas não sabe, o professor não sabe o que fazer. Sim. E tudo isso, e terapeutas também. Então, a ideia da capa do livro, que eu estou aqui já anunciando, é ele já em processo de cura praticamente, porque ele já está no balanço, que é uma coisa importante. Que e o tem balanço, essa ideia, justamente assim, se for colocar pela ideia, né, já tem o olhar também, né? A ideia foi essa. Então ele tem lá dentro do livro 13 ilustrações mostrando quais são as estratégias de sobrevivência psíquica. Por exemplo, uma delas é encostar na parede. Tem muita criança autista que fica encostada na parede e ninguém entende por que tem que ficar colado na parede. Isso também é legal. É porque ele tem que sentir que ele está misturado, como se a parede fosse ele, e aí dá uma sensação de solidez, de estar sólido, de existência. Tem várias. O balanço da criança autista também é importante, porque às vezes pensava assim, se balança assim é uma estereotipia. Ou então se balança assim, tá se ninando, como se ele tivesse. Não, está fazendo assim porque não teve a dobra de olho, não teve o vai e vem. Então ele precisa fazer um vai e vem artificial. Isso tudo ela que observou e a gente estudando, tem muita coisa. Olha aqui da parede, ó. Aderência, a colagem ao corpo do outro ou às paredes. Aí ele diz, é ele que fala. Colo nessa parede, grudo minhas costas. Que alívio, estou fundido nela, faz parte de mim. Eles fazem isso também no próprio corpo, às vezes o terapeuta. Cada um deles tem uma certa explicação. O objeto autista. O objeto autista é uma coisa também bem conhecida, que é a criança que agarra numa coisa, independente do que a coisa é. Então, por exemplo, pega um carrinho, ele não tem ideia que o carrinho faz vrum, vrum. Ele vai dar, ele cria a sua própria... Não, o que é importante do objeto autista é que ele é sólido, tem que ser sólido, que ele agarra e que então tem que garantir a ele que ele é sólido. Então ele não tem nenhum sentido ainda do carrinho. Ixi, vou dar aula aqui. Pronto, tá bom? Mas aí para cada sintoma... Quer ver o do carrinho? Então, o último que eu vou falar, hein? Pode? Pode. Mas não pode dizer tudo. Quem quiser, compra o livro. Não pode dizer tudo, não. Deixa vamos deixar. Esse é bom, mas já deu uma bela introdução ao livro. Na verdade, eu não estou sozinha nisso. Também é bom registrar. Eu sou coordenadora, são mais 4 alunas e colegas analistas, que são a Cristiane Kemper, Fernanda Razi, Gabriela Tomé e Mariana Pupim, tá? Elas também fizeram todo esse interesse da gente poder trabalhar e apresentar isso. A Cristiane Kemper só tem um detalhe que é interessante, porque ela vem a ser neta da Catherine Kemper, que era uma psicanalista famosa, antiga, que veio lá da Alemanha muitos anos atrás. Bom, tá. Isso aí também é uma informação interessante. Bom, a roda. A roda, Mas acho que é isso, né? No momento vai ser o foco aí dessa é quase uma, eu diria, tem uma certa continuação do Virando Gente. O Virando Gente é um bebê que tem toda a sua construção de ego corporal para o ego psíquico. Aqui, o autista é aquele que ainda não conseguiu construir o seu ego corporal. Por isso é que ele ainda está nessa condição. E no anterior você já começou também, não deixa de ser também já uma preparação para esse, né? Porque você coloca, tem a tua... não é um ensaio, na verdade, né? Ali foi um ensaio.
Isso. Então, assim, Então, todos foram se encaminhando para até isso. chegar o Cornélio Pena. Não, o Cornélio Pena é o futuro, né? Esse é o futuro. Esse é o futuro. Não, legal, Lançamento então. dia 12. Isso. Lançamento dia 12. 12 de dezembro.